Bom dia a todos. Eu sou Diego Machado, sou gerente executivo de projetos da PET. Eu estou aqui para iniciar a primeira data da nossa jornada de comunicação corporativa para líderes de tecnologia. E, em nome da PET, a gente gostaria de agradecer a Multivias, a Simplifica CI, a Abracom, a Piso, a TIC Vale, as associações parceiras, né? A ACAT, a SoftSul, a AB, a TIC, Vale São José dos Campos, a Brascom, a Poloin, a SoftBuy Maringá e a Rede Brasileira de APL. As próximas datas dos nossos encontros são nos dias 13, que a gente vai ter o grupo de estudo, na dia 20, uma outra palestra sobre comunicação externa, e no dia 27, um outro grupo de estudo com o tema de comunicação externa. Os 4 facilitadores, hoje a gente vai ter a presença do Paulo Henrique, e nós vamos manter as inscrições abertas até o dia 20, então se você ainda não se inscreveu para as próximas datas, para as datas principalmente referente aos grupos fechados, você ainda consegue se inscrever. Então, e você que quer compartilhar, você pode compartilhar essa live através da hashtag JornadaAPET, e eu gostaria de convidar agora o nosso presidente, Marcelo Lorencin, para falar um pouquinho com vocês. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, mais um evento da PET, aí promovido pela pasta de capacitação, né? Nós da PET temos aí uma história de quase 20 anos, né? Nessa proposta de promover a evolução do ecossistema de tecnologia da informação. Sabemos como o tema comunicação corporativa é de alta relevância, sempre foi, nas corporações e nos profissionais, e agora vem sendo bastante desafiado, né, por esse momento que nós estamos vivenciando. Então, agradecemos muito a presença de todos, em especial aí da atuação da pasta de capacitação, que tem os diretores à frente, que é o João Paulo e o Ariel, que carinhosamente colocaram esse programa de grande conteúdo junto com os nossos parceiros aí, e desejo a todos um excelente evento. Chamo agora o Ariel para falar um pouquinho do programa. Um abraço, bom estar com vocês. Obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Estamos todos ansiosos aqui porque a gente preparou esse conteúdo com muito carinho, como bem dito aí pelo Marcelo. Convidamos o Paulo Henrique para dar início nesse conteúdo. Um querido também nos ajuda bastante aí, está sempre conosco. Esse trabalho ele tem sido planejado aí nos últimos meses, então a gente está com foco em trazer conteúdo de qualidade, iniciando com a presença do Paulo, falando aí da comunicação interna, comunicação com a liderança. Então, temos o maior carinho aí pelos participantes, sejam todos bem-vindos, desejo um ótimo evento a todos, e vamos em frente, pessoal, vai ser show de bola esse encontro nosso nesta manhã. Obrigado a todos, e pode continuar, Diego. Bom, é isso aí. Eu só quero reforçar aqui os apoiadores nossos, a Multivia, a Simplifica CI e hoje a Abracom. Gostaria de chamar então o nosso palestrante de hoje, o Paulo Henrique, e desejo a todos, quero agradecer também, né, todos os presentes, todos os associados presentes. Se você ainda não é associado à PET, gostaria de se associar, principalmente para participar dos nossos encontros de grupos de estudo fechado, né, que a gente vai ter nas outras datas sequentes. Você pode se associar também, tá? Entre em contato conosco. E agora eu gostaria de chamar o Paulo Henrique para falar um pouquinho, para começar a nossa palestra, tá? Obrigado a presença de todos mais uma vez. Bem-vindo, Paulo.
Obrigado, Diogo, obrigado, Marcelo e Ariel, um prazer estar aqui com você. Uma oportunidade, a Mari aí também participando com a gente. É sempre um prazer poder reencontrar amigos e reencontrar profissionais que eu tanto admiro e que já temos aí um compartilhamento aí, de muitos trabalhos em conjunto. Sinto-me honrado em começar abrindo esse primeiro evento, né? Mari, tudo ok aí? Estão vendo a minha tela? Tudo ok? Sim, Paulo, estamos vendo. Mari, estamos vendo a sua tela. Ah, tá joia. Obrigado. Eu estou no módulo apresentação, então não consigo ver vocês. Se tiver alguma coisa, abre o microfone aí e fala, que obviamente a gente está aprendendo também a lidar, né, não só com essas questões tecnológicas, mas o momento que a gente vive. É um prazer poder estar falando aqui com vocês um pouco sobre comunicação com os empregados, comunicação da liderança e os desafios que a gente tem numa era totalmente conectada, e eu acrescento aí que durante e pós-pandemia. Não tenham dúvida que o mundo mudou, e mudou muito rápido, e continua em mudança, não em função somente dos impactos tecnológicos, mas pelo aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? E é um pouco disso que a gente vai conversar aqui com vocês, sobre o papel da liderança, sobre como fazer essa comunicação com o empregado e por que a relevância disso. Não tem dúvida que a gente já está num mundo novo de trabalho, né? Vocês que são da área de TI, que trabalham com isso, sabem melhor do que qualquer um. E mais do que uma evolução, eu acredito que é uma revolução acelerada, né? Então, todas as mudanças que nós podemos observar no passado, na nossa história, eles eram um tempo muito mais duradouro, eles demoravam mais para novas soluções chegarem e mudanças tão drásticas acontecerem. Então, nós, da Revolução Industrial para a Revolução tecnológica, quantos anos, quantas décadas nós, demoramos para que isso ocorresse, né? E hoje, talvez, a gente demore menos de um ano para saber que tem uma grande revolução tecnológica que vai mudar, né, o mundo. Quando eu comecei a trabalhar na área de comunicação, e olha que não faz tanto tempo, né, não tínhamos celular, não tinha internet, né, ainda usávamos o bom fax para poder fazer uma comunicação rápida, né? Imagina o quanto isso mudou para o profissional de comunicação, ou o fax já tinha sido uma revolução, né? Imagina a mensagem instantânea, imagina a possibilidade de nós nos conectarmos como nós estamos fazendo hoje. Então, além de um novo mundo de trabalho, né, eu acrescento aqui o que nós estamos passando no processo da pandemia, né? Qual é a grande mudança que ocorreu? Né? Home office já existia, né? Ferramentas de reuniões virtuais também já existiam, mas a realidade da necessidade do distanciamento social nos levou, acelerou esse processo, né, de adoção de tudo isso que a gente, de alguma forma ou de outra, já conhecia. Espaços de trabalho hoje, inclusive eu estou aqui dentro de um espaço que é um coworking em Belo Horizonte, onde fica a sede do IBRAM. Estou aqui sozinho, mas muito em função da garantia de uma tecnologia e de uma conexão melhor, mas estamos em espaços hoje muito diferenciados, né? Hoje onde você tem um celular, uma conexão de Wi-Fi e o seu laptop, passa a ser o seu escritório. E eu posso dizer que, com a experiência que as empresas tiveram no período da pandemia, né, elas estarão, principalmente aqui no Brasil, flexibilizando mais, inclusive incentivando mais a adoção do trabalho em casa. E aí vocês podem perguntar, né, por que isso não era feito antes? Antes existia uma desconfiança que talvez um empregado não pudesse ser tão produtivo ou ele não estivesse conectado e trabalhando e entregando para a empresa se ele não estivesse fisicamente no ambiente de trabalho. Doce ilusão, né? Porque, inclusive,
está comprovado que a produtividade dos empregados trabalhando em casa, em função da pandemia, se demonstrou muito maior do que o trabalho no escritório. Eu sei que muitos, inclusive, estão querendo voltar logo para o escritório, estão tendo, né, dificuldades nessa invasão, digamos, do espaço de trabalho dentro de casa, né? Foi algo que a gente não teve opção, foi algo que a gente não se preparou, foi algo que a gente está, inclusive, aprendendo a viver. A interferência de questões familiares, a questão de acessibilidade, a questão de qualidade de rede e até mesmo uma certa privacidade para poder desenvolver o trabalho, né? Eu tenho 3 filhos, minha esposa é médica, em alguns dias trabalha de casa, mas estamos num ambiente que a gente nunca esteve antes e a gente está tendo que aprender, inclusive, a conviver. Temos novos trabalhadores, né, chegando aí no mercado, inteligência artificial, temos que conviver com a substituição de atividades que antes teriam que ser feitas por uma pessoa, hoje sendo feita por máquina, por robô, e isso é muito interessante, principalmente para garantir segurança, principalmente para dar oportunidade, inclusive, de ser um trabalho mais qualificado e menos pesado. Mas isso também influencia e muda as nossas relações, né? E também a gente tem hoje uma nova forma de viver, de trabalhar e de se conectar, né? Tenho certeza que todos que estão participando aqui, durante a minha apresentação, ele vai com certeza, né, várias vezes olhar as suas redes sociais, várias vezes ele vai questionar, comentar, ver outras coisas, ou seja, o mundo já está em múltiplas telas, né? E isso é uma realidade que também nós precisamos entender dentro da relação com os nossos empregados e na relação entre liderança e liderado. Temos um cenário muito novo, muito recente, que aí nós não imaginávamos, não estávamos preparados e não tínhamos o plano nem A, nem B, ainda mais o B ou o C. Então, estamos tendo uma oportunidade de vivenciar uma crise, né, e enxergar os acontecimentos e a tomada de decisão no momento, né? Geralmente, muita coisa relativa, né, às experiências, a gente olha para o passado, a gente vê o que aconteceu. Nesse momento, nós, profissionalmente, sendo bom, porém ruim em função dos impactos, mas nós estamos vendo esse cenário e um cenário que a gente não imaginava. Ninguém imaginava que algo fosse acontecer nesta velocidade e neste impacto que nós estamos vivendo. Então, isso também traz uma certa insegurança para o nosso cenário. E o que muda, né? Com tudo isso, o que muda, né? Muda muito, né? Muda para os empreendedores, né? Para quem tem seu negócio, para quem empreende, muda para quem é gestor, muda para os consumidores, para os clientes, muda para os empregados, muda para quem é da área de comunicação. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses e o que muda e por que muda, né? Vamos aqui começar, por exemplo, com consumidores e clientes, né? O que muda para eles, né? Muda que marcas, empresas, né, serão vistas de uma forma diferente, né? E a forma com que essas marcas e essas empresas se comportaram durante a pandemia serão avaliadas pelos consumidores e pelos clientes. Eles vão querer saber se as empresas demitiram, se as empresas trataram corretamente os seus empregados, se as empresas tiveram cuidado em não expor os seus empregados ao risco em função da pandemia, né? Tudo isso é avaliado. Algumas marcas já saíram perdendo e outras marcas já saíram ganhando em função da forma que eles estão gerenciando, né, tudo isso. Isso a gente pode acompanhar nas redes, isso a gente pode verificar no posicionamento de marca, mas não tenham dúvida que clientes e consumidores
vão avaliar a forma que a gente se comporta durante a pandemia. O que muda para quem está empreendendo? O que muda para quem é o dono daquele negócio? Muda também. Muda porque quando o mar está calmo, é fácil navegar. Mas quando o mar está turbulento, aí que a gente vê os grandes líderes surgindo. Então, quem tem o seu negócio ou quem empreende tem que prestar atenção que nesse momento de crise também estão sendo avaliados por todos os públicos que você se relaciona. Agora, o que muda para quem é gestor? E compreendendo aqui gestor, aquele que tem alguma equipe. Eu costumo dizer que as empresas elas não existem. As empresas elas são representadas por pessoas. A PET, não existe a PET, existe aquele que representa, aquele que materializa a associação. Então, o comportamento dos gestores perante os seus empregados é que vai decidir se a associação, se a empresa A, se a empresa B está agindo corretamente. Então, muda muito. Inclusive, porque dos gestores agora está sendo exigido uma nova habilidade. Já era exigida habilidade de gestão, habilidade de gestão de equipe, habilidade de gestão de processo, de gestão financeira. Agora, para que ele possa fazer todas as entregas, o gestor precisa aprender a gerir a sua equipe, muitas vezes remotamente. Isso não era a realidade de todos os negócios e de todas as empresas. Então, isso também tem um impacto grande. E o que muda para os nossos prezados empregados? Muda tudo. Muda o sentimento e a sensação de segurança, muda a instabilidade, o medo de perder o emprego, muda o medo de ser contaminado, o medo de contaminar e transmitir o vírus para pessoas que são de risco ou do seu ciclo de convívio, muda para aqueles empregados que estão dentro do grupo de risco e passam a ser visto de forma diferenciada, porque se ele é de risco, ele não pode voltar ao ambiente de trabalho. Se ele não pode voltar ao ambiente de trabalho, será que ele vai ser o próximo a ser demitido, caso precise ter algum tipo de redução? Então, muda tudo. Os empregados passam a ter uma nova relação com as suas empresas e, por consequência, com seus gestores e, por consequência, com todos. Então, é muito importante que isso seja avaliado, que isso seja pensado. E o que muda para profissionais de comunicação? Muda também tudo. Porque se nós somos responsáveis em fazer toda essa relação com públicos, seja interno ou externo, para nós isso também muda muito. Ok até aqui? Tudo certo? Diego, só tudo caminhando, som ok, apresentação ok? Perfeito, Paulo. Obrigado, Mari. Eu vou continuar fazendo a apresentação e daqui a pouquinho eu já abro para perguntas e aí incentivo vocês a também questionarem, perguntarem, para que a gente possa ter um diálogo. Então, o impacto que a gente tem nas relações internas, na motivação, no engajamento e no comprometimento. E no final do dia, o impacto nos negócios. Por isso que essas relações internas elas são importantes. Por isso que a gente precisa falar de como desenvolver uma relação, uma comunicação com os empregados. Uma coisa interessante é que os empregados só existem por causa das organizações. Então, eu sou um empregado da empresa A, B ou C. Então, eu só existo enquanto empregado porque eu tenho essa relação com a empresa. E o que é interessante também é que a empresa só existe em função dos seus empregados. Empresa sem empregado não é empresa, mesmo que seja um. Além do dono, você tem um eixo empresa. Então, é muito importante que a gente entenda que essas relações internas
elas serão impactadas na motivação, no engajamento, no comprometimento, mas isso só não resolve. Mas quando a gente chega no resultado dos negócios, ou seja, na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, a gente começa a pensar sobre isso. Quais são, então, os novos desafios que a gente tem numa era onde o smartphone está em todas as mãos, com todas as pessoas, e também numa era onde a gente está passando por uma pandemia e vai chegar num período pós-pandemia, né? A gente tem que ter muita atenção com os estímulos, né? Eu acredito que é interessante a gente avaliar como é que surgiu essas reuniões virtuais ou as lives, né? Ela surgiu num momento para o entretenimento. Estava todo mundo dentro de casa, todo mundo achava que ia ficar só uma semana, né? Todo mundo achava que depois de uma semana tudo voltaria ao normal, e aí a gente teve a indústria do entretenimento abrindo essa possibilidade para a gente compartilhar, para a gente poder distrair, para o tempo passar, né? Só que hoje o mundo é um mundo de muitos estímulos. E hoje, se a gente for avaliar a quantidade das reuniões virtuais, a gente vê o quanto a gente está mais conectado, né? Mesmo estando dentro de casa, ou menos mesmo aquele que voltaram ao trabalho, né? A gente pode entender que essas conexões que antes elas passariam por um momento presencial, e já que não podemos fazer, desculpa, nós fizemos uma mudança toda virtual. Existe aí, né, um mundo de one-minute celebrities, né, ou a celebridade, todo mundo quer ser celebridade, todo mundo quer ter isso, e a gente toca num ponto importante, que é a questão da relevância. Comunicar, relacionar, precisa ter relevância. Isso é importante, né? Os relacionamentos precisam ser genuínos. Por que precisam ser genuínos? Porque hoje, né, o mundo nós estamos vivendo em relações líquidas, né, que são aquelas, né, muito fluidas, muito rápidas. Mas quando a gente consegue estabelecer relacionamentos genuínos com os nossos empregados, isso faz uma diferença. Uma fidelidade à verdade, uma fidelidade à objetividade, à clareza, no mundo que é possível ser editado, né? Então, eu tenho que ser cada vez mais objetivo, mais claro e focar na verdade, né? Geralmente a gente prefere as meias-verdades ou a ausência de verdade, né? Como eu digo, para não dizer outras coisas. Mas quem sai perdendo é quem faz a escolha errada. Nós temos que portar vozes, né? Então, qual é o papel do líder, qual é o papel do profissional de comunicação? Não é simplesmente ser o porta-voz daquela empresa, daquela organização. Ele precisa portar a voz dos outros para dentro da sua organização. Então, nós, como profissionais de comunicação, ou nós, como gestores, não somos aquele que mandamos os outros fazerem. Eu preciso ouvir e portar a voz do meu grupo para instâncias superiores ou instâncias laterais, né? Estratégia e foco num processo cada vez mais descentralizado, né? Cada vez eu tendo que dar mais autonomia para os meus empregados e para a minha equipe, ainda mais se eles não estão debaixo do meu nariz, como muitos gostariam que ainda estivessem, né? Tenho aqui questões relacionadas à segurança e à saúde individuais farão toda a diferença. Então, aquilo que a gente não importava, eu preciso ter local, eu preciso lavar a mão, o ambiente precisa ser arejado, isso não importa, não importava, né? Hoje importa, porque hoje diz e está diretamente ligada a uma necessidade básica, que é a necessidade de segurança e saúde de cada um, né? Então, não dá para ter locais, espaços apinhados de pessoas para diminuir o meu custo. Não dá mais. Então, o seu espaço, a gente vai ter que ocupar mais espaço, ou liberar as pessoas para trabalhar de casa, ou fazer rodízio, né? Eu vou ter um sistema de ar-condicionado, eu vou ter que fazer limpeza do ar-condicionado, eu vou ter que fazer higienização, itens
que antes a gente não considerava e não eram relevantes. Esses são novos desafios. E o que de fato importa, né, que a gente comunique no ambiente de trabalho? Primeiro, eu queria destruir a ideia, ou desconstruir a ideia, que o simples fato de eu mandar uma mensagem eu comuniquei. Não. Comunicação não é só isso, né? Comunicação não é o ato de mandar uma mensagem, porque se fosse isso era fácil, né? Quantas mensagens nós recebemos e que não cumprem o seu papel, que é o papel de comunicar? Quanto a gente recebe, não acha relevante, não acha interessante, não faz aquilo que está sendo solicitado. Então a gente tem que sim, no ambiente de trabalho, falar quem somos, aonde a gente está, né, para onde a gente vai e principalmente como a gente vai atingir esse caminho. Então nós que somos gestores, nós que trabalhamos na área de comunicação, precisamos mostrar esse caminho, né? O empregado ele precisa entender por que ele faz aquela atividade, né? Eu tive uma experiência uma vez de um trabalho numa ferrovia, o qual a gente tinha muita dificuldade para que uma certa área de uma estação, num povoado distante, que a luz de lá fosse mantida em boas condições, né? E sempre que tinha problema, a luz queimava, tinha um problema, a gente tinha dificuldade que a área de manutenção fosse lá e fosse fazer a manutenção. Só que a gente sabia que aquele local era importante porque era a única região muito bem iluminada naquele determinado povoado no interior de um estado brasileiro. E toda vez que a gente pedia, a gente via que a área tinha, meu Deus, eu tenho que deslocar um técnico, daqui a uma semana eu vou lá. E a comunidade reclamava que a estação do trem estava sem iluminação. Quando a gente conseguiu explicar que a iluminação ali não era um simples fato para iluminar, era o que garantia a nossa boa relação com a comunidade, uma segurança e etc., isso mudou a percepção de quem fazia o trabalho. Então, por isso que a gente precisa explicar o contexto para essas pessoas, né? E, obviamente, um desafio que a gente tem é mostrar, né, como se comportar em momentos complexos, principalmente esse da pandemia. Se eu não conseguir convencer vocês que trabalhar com comunicação com empregados é importante, até agora, eu trago aqui dados que são comprovados, que o engajamento e alinhamento estratégico traz mais produtividade, resultado e prosperidade. Então, investir em comunicação com empregados traz melhores resultados para o seu negócio. É simples assim. Empregados que têm informação, motivados, empregados que são engajados, que têm um alinhamento com a estratégia da empresa, sabem por que trabalham, por que fazem, são mais produtivos, têm melhores resultados e têm mais prosperidade. Isso eu nem preciso dar exemplo na sua empresa. Eu gostaria de convidá-los a refletir sobre experiências que vocês já tiveram com telefonia celular, empresa de internet, empresa de TV a cabo, né, ou qualquer outra empresa, quando vocês não tiveram uma boa experiência. Com certeza, a sua interface com o empregado desengajado e não alinhado levou essa empresa a ter um prejuízo, ou, minimamente, não ter a sua fidelidade. Então, quer ter mais resultado? Quer ter prosperidade? Invista na comunicação com o seu empregado. E como é que a gente coloca isso em prática? A gente faz uma comunicação, né, que a gente chama dos 3 Cs. Ela é clara, ela tem confiança e ela gera a ideia de uma comunidade, né? Nós somos seres que vivemos em comunidade. Se vivemos em comunidade, nós precisamos desse ambiente para ter confiança e para ter clareza. Então, isso é como a gente coloca uma comunicação com o empregado em prática. E aí a gente falando um pouquinho sobre cultura, né? Cultura é um tema extremamente importante. Existe um da área de administração que fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã.
Eu queria aqui, então, dividir, né, a cultura em dois passos, duas partes. Primeiro, a cultura da empresa, né? Ou seja, da cultura aonde vocês trabalham. Cada empresa tem a sua cultura. Cada empresa tem a sua forma de ser e de agir. Isso é a cultura. Então, quando você até entra dentro de uma empresa, você sente a cultura dela. Você sabe se ela é hierárquica ou não. Você sabe se ali é um ambiente de confiança ou não. Você sabe se é um local com muito machismo ou não. Se é um local que preza pela diversidade. Tudo isso, o jeito de ser e de agir, é a cultura da empresa. E essa cultura da empresa é a cultura de cada unidade, de cada empresa. E essa cultura, se você tem 5, 10, 15, 20 ou 50 mil empregados, a cultura vai estar presente. Muitas vezes, né, já que a gente falou aqui em números, as pessoas falam, mas para que eu tenho que investir em comunicação com o empregado? Eu só tenho 20. Eu posso te dizer que fazer comunicação com o empregado em empresas menores é muito mais complexo do que em grandes empresas. Olha que interessante. Fazer a comunicação interna em empresas pequenas e de médio porte é mais complexo do que fazer em grandes empresas. Por que isso? Porque ambientes pequenos você tem uma diversidade menor, porque ambientes pequenos você tem outros fatores em jogos, outras relações, você conhece as pessoas numa intimidade muito maior do que uma empresa grande. Vamos pegar aqui o caso da Simplifica CI, né? O Ariel, a Mari, né? o Edelso, todo mundo que trabalha lá conhece o grupo deles muito melhor do que se a Simplifica CI tivesse 20 mil empregados, o qual a gente espera um dia que eles cheguem a isso, né? Então, é isso. E a cultura, ela também é diferente em cada local. Falei na parte de cima da cultura da empresa, e agora eu queria falar da cultura região. Eu poderia estar falando de uma cultura de país, né? A cultura do Brasil é diferente da cultura, né, dos Estados Unidos, que é diferente da cultura do Japão, isso tudo nós sabemos. Mas vamos focar aqui na região, né? A cultura da região faz diferença, né? Aonde a sua empresa está localizada faz uma diferença. As relações são diferentes, a tradição é diferente, o histórico é diferente, o falar é diferente, né? Eu nem preciso dizer que eu sou mineiro, né? Mas a cultura mineira é diferente da cultura de São Paulo, que é diferente da cultura do interior de São Paulo, que é diferente da cultura de Rio Preto, por exemplo, que é diferente da cultura se você tivesse uma outra região em Jundiaí, né, em São Paulo. Então, essa cultura da região também vai fazer. E tudo isso vai impactar o seu resultado, né? Esse resultado será impactado, né? Quase consegui escrever tudo. Esse resultado aí será impactado com certeza, em função da cultura, em função de como você trata os seus empregados, em função de como você se comporta. Bom, dentro desse trabalho e dessa reflexão, eu e Rosália Delgado, uma colega que hoje é diretora de comunicação do McDonald's, tivemos a oportunidade de trabalhar junto durante muitos anos, nós resolvemos fazer um modelo de gestão de como fazer o modelo de comunicação com empregados. E esse modelo ele foi pensado, testado, publicamos um livro, né? Esse livro, inclusive, foi lançado aí no interior de São Paulo, com o apoio aí da Simplifica e da Lígia, que é grande colega aí da Berge também, e nós tivemos a oportunidade de mostrar o como é feito. Então como é que eu faço a comunicação? Como é que eu começo? O que eu tenho que fazer? E aí a gente começa explicando, tá? Que a primeira coisa que a gente tem que ter é pensar
na estratégia da organização. Ou seja, eu preciso entender para onde a empresa está indo e por que ela está indo. Porque se eu não tenho estratégia, eu não consigo fazer uma comunicação adequada. Então, vocês que são da área de TI, que têm isso já até mesmo no próprio DNA, de montar estratégia, montar plano, montar controle, montar um workflow, montar isso de forma estruturada, apresentem para os seus empregados e mostrem o que é a estratégia da organização. A estratégia da organização pode ser crescer, pode ser aumentar mercado, aumentar market share, diversificar produto. A estratégia pode ser comprar, ser comprado, fazer uma fusão. A estratégia, quem decide, é a alta gestão da empresa. E para eu fazer a comunicação, eu tenho que pensar nisso aqui. Eu tenho que entender o contexto. Porque fazer comunicação para a empresa A é diferente da B, porque a empresa A tem um histórico, a outra tem outro. A empresa A tem uma cultura, a outra tem outro. A empresa A tem um cenário sociopolítico e econômico diferente da outra empresa. Os relacionamentos são diferentes e, principalmente, eu tenho que levar em consideração isso daqui, ou seja, a expectativa das demandas e as demandas dos nossos empregados. Eu tenho que saber qual é a expectativa deles. Se eu não sei, eu não consigo fazer um planejamento em comunicação. E da onde a gente começa? A gente começa daqui, dos objetivos, né? E para ter esse objetivo de comunicação, eu tenho que ter esse alinhamento estratégico, eu tenho que ter uma aderência à nossa cultura, eu tenho que buscar um engajamento e eu tenho que dizer o que eu quero com essa comunicação. Comunicação não é mandar um cartão no Dia dos Pais. Comunicação das empresas não é fazer uma festa de final de ano, ou hoje até mais difícil, ou comemoração que bateu um recorde. Isto somente não é comunicação. Eu tenho que ter os objetivos muito claros. E quando eu faço a minha estratégia, os meus processos, eu passo por isso daqui, que são esses 4 processos de comunicação. Os nossos veículos internos, ou seja, eu tenho que estruturar como fazer a comunicação. Eu tenho que saber para que serve qual veículo, quando ele é divulgado, como ele é divulgado, qual a periodicidade, eu tenho que saber a relevância, se ele atinge todo mundo, se não atinge, quem acessa, quem não acessa, eu tenho que saber se vídeo é melhor, se é a intranet, se é uma newsletter, tudo isso tem que ser visto e pensado e vai depender, sabe de quê? Disso daqui, do contexto da empresa. Eu tenho que saber eu posso fazer campanhas internas, ou seja, eu posso comemorar sim o Dia dos Pais, eu posso sim comemorar o final do ano, mas só que isso tem que ser alinhado a uma estratégia. Ele não pode ser simplesmente parabéns pelo Dia dos Pais. Isso não é estratégia. Isso é simplesmente uma campanha. Mas se você coloca a valorização da paternidade nesse momento que os pais estão em casa, a importância da relação com seus filhos, isso é estratégico. Por quê? Porque você quer o bem-estar da sua equipe. Posso fazer eventos internos, né? Inclusive virtuais, hoje o que a gente tem mais feito. E aqui um ponto muito importante, que é apoiar a liderança para conversar com seus empregados. Na realidade, o mais importante, mais relevante de tudo é estar junto ao líder para que o líder, ao falar com a sua equipe ou para ele conversar com a sua equipe, ele esteja preparado. Este é o principal elo da comunicação interna. Liderança e empregado. Empregado e liderança. Mais de 45% dos empregados pesquisados no mundo inteiro, e esse dado também é do Brasil, ele diz que os empregados querem receber informação do seu líder. Falar que, tive uma mudança no procedimento, falar que fique sabendo do que está sendo promovido, isso eu posso fazer muito bem com os veículos. Mas falar sobre mudança, falar sobre a vida das pessoas, eu preciso usar o líder para falar isso. E a gente precisa apoiar esse líder para ele falar corretamente. Muitas vezes o líder, quando vai falar, ele mais atrapalha do que ele ajuda. Então ele precisa ser capacitado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser orientado, ele precisa ter informações. E para fechar, né, esse aqui é o item 2, e para fechar o item 3, eu tenho que avaliar
e mensurar. Isso é importante e eu vou rodar sempre isso e vai retroalimentar os meus objetivos, a minha estratégia. Porque quem não mede não gerencia. Então, tecnologia, né, vocês são da área, sabem o quanto é importante e o quanto isso ajuda. Mas, vamos prestar atenção. Recebi 100 cliques, né, na minha publicação. Isso é bom ou ruim? Isso é meio. O clique é meio. A curtida é meio. Tive a participação de 1.000 pessoas no evento. Isso é meio. Qual era o seu objetivo com a organização do evento? Qual era o seu objetivo com a campanha interna? É isso que a gente tem que saber se foi realizado ou não. E, para fechar, antes eram 10, eu tive que acrescentar mais um em função da pandemia, e começo por ele, né? A gente tem hoje novas relações sendo criadas durante e pós-pandemia, uma relação de home office, de conexão, de disponibilidade, a mistura do trabalho em casa com o trabalho profissional, uma interação cada vez mais digital, e o que eu digo, né, não estaríamos realizando esse evento nesse formato se não tivéssemos a pandemia. Então, a pandemia, na realidade, acelerou mudanças que nós estamos vendo na sociedade. Fechando aqui os 10 itens, para a gente abrir para a pergunta, né? Vivemos uma guerra de narrativas onde as organizações elas não são centro, elas são parte disso. A gente tem que lembrar que existe uma assimetria nas relações entre empresa e empregado, não é tudo a mesma coisa, né? Não estão no mesmo patamar, né? Empregado não é parte da família, empregado é empregado, ele presta um serviço, ele recebe por isso. É necessário existir uma unicidade na comunicação, principalmente naquilo que é falado externo como internamente. Não existe mais o controle, ou seja, todos nós temos acesso e somos produtores de conteúdo, somos curadores e temos a possibilidade de distribuir informação. O fato da gente comunicar não está comunicado, a gente precisa confirmar, a gente precisa checar, precisa verificar e acompanhar. Conteúdo e propósito é o que é importante, né? Mídia é mídia, conteúdo e propósito é aquilo que motiva as pessoas a engajar com a comunicação. Tem que pensar em relevância e pertinência. O líder é o principal agente de comunicação, porque a gente quer ter relação, mesmo que mediada por processos e por aparatos tecnológicos, como a gente está fazendo aqui agora, mas ter oportunidade de contato direto, né, é importante. Empregado, ele não é criança e não é bobo, então não vamos infantilizar essa relação e lembrar que uma relação com uma empresa ela é para sempre, inclusive quando você sai, porque você se torna ex-empregado, né? Esse ex-empregado sempre vai ter uma relação e sempre vai ter o que falar sobre a empresa. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ficam 4 dicas, muitas vezes menos é mais. Vamos segmentar aquilo que a gente fala, vamos criar empatia e, se a gente puder, vamos contar a história das pessoas, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Mais do que falar em números, vamos falar como a gente chegou nesses números ou quem ajudou a gente chegar a esses números. E aí, eu e a Rosália escrevemos esse livro que está muito daquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem compartilhado aí. E obrigado pelo convite, a PET, obrigado a todos aí que estão organizando esse evento, ao Diego, ao Marcelo, a Mari e ao Ariel, e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Paulo. Queria agradecer em nome da Simplifica CI, eu já te conheço pessoalmente, fui sua aluna por muitas vezes, né, na BERJ, foi daí que começou a nossa relação. E eu queria agradecer também a PET, a todos que estão presentes aqui, eu acompanhei o chat. O Gilson comentou, na verdade é uma observação que eu também compartilho, né, que a gente espera que a partir de agora, né, vivenciando essa crise tão dura para todos nós, que a gente volte mais fortalecido enquanto seres humanos, né, acho que todo mundo espera isso. E o João comentou aqui
né, sobre a liderança, que às vezes, quando eles tentam comunicar, muitas vezes acaba piorando a situação. Enquanto o pessoal vai criando aqui algumas perguntas, né, eu já fiz algumas e queria antecipar com você, né, você comentou sobre cultura organizacional, e a cultura, ela come a estratégia do tempo, né? Como a gente constrói a cultura organizacional em tempos de home office, né? Principalmente agora que algumas empresas estão retomando a contratação de pessoas, algumas pessoas estão retomando para o trabalho presencial, mas principalmente empresas de tecnologia seguem o trabalho em home office. Como que a gente constrói e trabalha essa cultura, né? E quando a gente divide os espaços do nosso trabalho aqui em casa com outras pessoas, com outros colegas, com familiares, com amigos, e a gente acaba construindo uma nova cultura dentro da nossa própria casa, né? Como que a gente, enquanto comunicação, trabalha essa cultura em tempos de home office? Ok, primeiro é importante, né, que a gente tenha consciência que a cultura existe, né? Esse é o primeiro passo. Muitas vezes a gente nega a existência da cultura ou acha que cultura não existe. A cultura existe sim, né? Existe e ela está presente em todas as empresas, ela é real, né? E a gente precisa saber como trabalhar com ela. Em cultura não há certo e errado, né? Eu vou perguntar assim, vocês acham que hierarquia é importante numa cultura? Vocês vão dizer não, né? Não, o bom é não ter hierarquia. Tá bom. Vamos pegar o exército. Exército é uma organização. Se não existisse hierarquia, não tem como. Por que não tem como? Porque existe algum momento que você vai virar e falar assim, este grupo vai para o combate. Então, hierarquia não é bom nem ruim, né? Hierarquia é uma característica que a gente tem que saber se na sua organização é positiva ou negativa. Então, esta é a visão que a gente tem que olhar para as características e os traços culturais. Quando a gente fala da invasão do trabalho dentro de casa, primeiro, não é um home office que nós estamos passando, né? Porque é um isolamento social, o qual a sua família inteira está no mesmo ambiente que você e você tendo que lidar com isso. Mas olha como é interessante, se nós estivéssemos fazendo essa reunião há 7 meses atrás e o meu filho entrasse e gritasse, ia ser um escândalo. Paulo Henrique não sabe gerenciar o filho dele. É um absurdo, né? Agora, se o meu filho faz isso, é bonito, é legal. O cachorro chegar, o bebê entrar, você humanizou essas relações. Inclusive tem um vídeo que circula na internet bem interessante. Ele, na realidade, é uma pessoa nos Estados Unidos dando uma entrevista, ele está de frente para o computador, e o filho dele abre a porta e entra. E depois vem um menino num andador e entra. E ele não está vendo, e ele está ao vivo dando a entrevista. E depois entra uma pessoa atrás, rastejando para não aparecer no vídeo, mas ela aparece, e tira o menino de lá. Isso foi antes da pandemia. Isso foi um escândalo, né? Hoje, isso seria visto como uma coisa extremamente normal. A cultura muda, é possível mudar, mas a gente tem que ter um trabalho, uma intencionalidade para entender isso. Sobre hierarquia, distância, sobre relações, sobre se é uma empresa mais machista, menos, né, se ela é mais diversa ou não, isso tudo é característico. Se é uma empresa fechada, aberta, se é uma empresa onde existe um diálogo ou não, ou o que o chefe falar, todo mundo vai cumprir, isso é um traço cultural. Muito bom. Eu estou lendo aqui os comentários. O Jefferson parabenizou pela apresentação, muito clara. Rafael também, a Aniceia também. Obrigada, pessoal. O Paulo Carvalho também agradeceu, parabenizou. E o João
fez uma pergunta que iria para minha próxima pergunta, que a gente, desde o começo, agora nem tanto, mas a gente vive aí uma infodemia, né? Um volume muito grande de informação, né? A gente meio que acostumou já a receber informação, essa conexão 100% também contribui para isso. E a gente também tem a questão das fake news. E ele pergunta qual seria a melhor regularidade para a empresa se comunicar com os empregados, visto que a gente vive em um momento de receber informação de todos os lados, né, de todos os canais, e qual é o papel da comunicação interna nesse processo e como seria definida uma regularidade adequada para a gente se comunicar com o isolamento social, com o distanciamento e o plus que é a fake news no nosso dia a dia. Tá. É interessante, eu só vou completar a sua pergunta anterior. Eu acho que as empresas terão que aprender a lidar com pessoas trabalhando de forma remota com mais frequência. E isso, para você criar a cultura da empresa, isso também vai ser importante. E aí vou dar 2 exemplos de como a questão de cultura é importante, como a postura do gestor é importante, né? Teve um caso que eu fui analisar, que um gestor, ele falava, ele estava tendo um problema com a equipe estava reclamando dele. E que ele falava algo e a equipe falava uma coisa completamente diferente. E chegamos à conclusão que, olha que coisa interessante, ele tinha uma postura de todos os dias, às 9 horas, e de mesa em mesa conversar com a sua equipe. Ele estava fazendo isso achando que mostrava proximidade, que mostrava preocupação anterior que ele trabalhava. Então, ele trouxe para essa nova empresa essa prática de ir em mesa em mesa. Quando a equipe foi conversar com a equipe entrava em pânico, porque, na realidade, ela achava que esta ronda dele, como era chamada, era para fiscalizar quem chegava às 9. E a pessoa falava, nossa, eu tenho que deixar meu filho na escola, eu entro em paranoia se eu pego trânsito, porque eu sei que eu não vou estar na minha mesa quando o meu chefe passar lá na ronda. Olha como a gente precisa conversar e alinhar. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, né, agendadas, ou quando você desliga a sua câmera e o comentário é assim, você deve estar de pijama, né? Não quer ligar a câmera porque você está de pijama. Pode ser que, na realidade, porque você esteja num ambiente onde você está na reunião e tem que ajudar o seu filho numa tarefa escolar, e por isso você desligou a câmera. Então, a forma que a empresa coloca vai dizer como a cultura dela é. Muitas vezes a gente já passou por isso, e a gente sabe que é uma cultura brasileira, né? Ficar até depois do horário significa que você é mais comprometido. Só que não, né? Se você fizer isso, por exemplo, na França, é visto como incompetente. Porque, na realidade, você só tem que ficar até às 18 horas. Você tem uma outra vida depois. Eu aposto com vocês, se eu perguntar para qualquer um que está participando aqui, e aí, como é que você está? A resposta será, estou trabalhando muito. Se um americano te responder isso, ele, na realidade, não é incompetente. É o chefe dele é incompetente por não saber distribuir as atividades. Então, tudo isso é cultura. Eu quero ver muita gente enrola ou faz as coisas com menos velocidade para ficar até depois do horário. Por quê? Ficar depois do horário é um sinônimo que eu sou produtivo e importante, né? Sobre a pergunta feita sobre a infodemia e sobre a melhor forma, né? Primeiro, se você conversasse com meu avô, ele ia dizer que em 1950 tinha muita informação. Sim, tem muita coisa acontecendo, eu não consigo acompanhar tudo. Isto é uma realidade dos tempos, né? O ser humano evoluiu muito, né? Por exemplo, os meus filhos têm uma habilidade que eu não tenho, né? Ou a minha habilidade não é tão desenvolvida quanto a deles. Eles conseguem
né, assistir televisão, olhar o celular e até ter uma terceira tela no laptop com uma tranquilidade e participar de uma conversa. Para mim, conversa tem que ser eu olhando para eles, né? Mas isso é uma adaptação do ser humano às novas realidades, né? Inclusive, minha mãe não conseguia ligar o controle da televisão, né? Ela não tinha habilidade ali manual, porque ela não achava onde tinha que para onde apontar, né? Então, isso eu posso até dizer. Então, o ser humano vai se adaptando. Então, não se preocupem com esse. O que você tem que preocupar com a sua comunicação, especialmente com a comunicação interna, é que ela seja relevante. Para ela ser relevante, ela tem que ser relevante para o outro. Então, ao invés de eu falar, Diego, a Pet faz isso, Diego, a Pet fez isso, e o Diego olha para mim e fala, isso não é relevante para mim. Agora, quando a minha comunicação diz o seguinte, deixa eu te contar uma história. Sabe o seu colega, o Marcelo, o presidente da PET, ele desenvolveu um ótimo trabalho ao conseguir novos associados, e esse envolvimento dele trouxe relevância, inclusive, para o seu trabalho, Diego. Essa é uma comunicação diferente. Então, não existe quantas vezes, existe aquilo que é relevante. E para o nosso empregado, nós precisamos dizer para eles, é isso que a gente precisa dizer para eles quando eu comunico, como eu vou comunicar, para que ele saiba que o momento que eu estou falando é aquele que é importante e relevante. Ok? Ok. Posso fazer uma colocação, já que você me chamou, Paulo? Pode. Falando sobre, até fazer uma pergunta, saber se você concorda com essa ideia, né? Falando sobre o trabalho remoto, inclusive nós da pasta de capacitação e benefícios, fizemos um grupo de estudos há uns 3 meses atrás sobre trabalho remoto, né? E a gente viu que esse normal de acontecer imprevistos é bem intimista mesmo, como você disse, né? Até a gente viu que o fato de você ligar a câmera, ou seja, fazer a sua entrevista, suas reuniões dentro de casa, é como se você estivesse abrindo a porta da tua casa para as pessoas entrarem. Então, você está mostrando, né, uma parte particular, uma parte íntima sua, e não faz mal se uma criança aparecer, se um cachorro pular, né? E o fato também de ligar a câmera, você concorda, né? Acho que você concorda, é uma pergunta, na verdade. Ligando a câmera, você vendo a outra pessoa, você torna a relação um pouco mais próxima, você consegue ler a fisionomia dela diante de uma reunião, diante de uma webinar, para saber se a pessoa está entendendo, se ela está gostando, né? Você concorda com essa... E você falou aí que ligar a câmera, né, é uma coisa que, de repente eu estou ajudando minha filha numa tarefa. Isso não é ruim, né? Você tem, às vezes, as pessoas têm medo disso transparecer de uma forma ruim, né? O que eu digo é o seguinte, né? A gente tem que entender que, apesar de tudo que a gente passou, né, e apesar da adaptação e evolução do ser humano, nós somos ainda seres relacionais. Então, quando a minha comunicação, quanto mais eu conseguir ativar todos os meus... toda a forma como eu consigo captar, né, pelos meus sentidos, se eu uso um sentido só, eu tenho um impacto. Se eu uso 2, eu vou melhorando. Então, tudo aquilo que eu posso ver, né, ouvir, sentir, né, cheirar, tocar, a minha experiência se torna mais completa. Então, se eu conseguir todos os sentidos, melhor. Só que, às vezes, eu não tenho essa possibilidade. Por exemplo, uma crítica que eu sempre faço é que a nossa modelo de comunicação, ele é um modelo sempre textual, né? Texto, foto. Então, eu acho que comunicar é escrever um texto e mandar uma foto. Gente, não é isso, né? E não é a preferência do outro. Nós, brasileiros, somos altamente embalados pela questão de vídeo, né? Por quê? Porque
a televisão sempre fez muita parte, né, de uma geração, né, da casa, né, então da relação e até mesmo da produção de qualidade da TV brasileira. Então, o vídeo é uma alternativa muito adequada para uma comunicação de resultado, né? Por que os brasileiros adoram as redes sociais e são um dos maiores usuários da rede social? Qual é a mensagem que tem maior apelo? É aquela que tem imagem, né? Então, assim, ligar a câmera ou desligar é um simples fato de você possibilitar o outro de ativar outros sentidos. Porque quando eu desligo a minha câmera, né, você não está me vendo. Eu eliminei a visão. Né? E se eu... Quer dizer, você não está me ouvindo porque eu bloqueei. Mas o que eu queria... Eu já estou achando que é um problema técnico aqui. O que eu quis te dizer... Tudo ensaiado. Tudo ensaiado. Então, quando eu mando uma comunicação com texto, eu não sei o tom, eu não sei a entonação, eu não sei a expressão. O vídeo te possibilita isso. Então, quantos problemas a gente já causou por causa de texto? Tem um caso ótimo, né, que eu conheci um presidente que era muito focado em questão de segurança, muito, né? E muito focado. Isso tem muitos anos atrás, e ele, eu recebo uma ligação falando assim, o fulano está mandando você providenciar uma maca. Ele está numa reunião em tal local e não achou a maca no local. Então, por questão de segurança... Mas, peraí, eu sou da área de comunicação, para que você está me ligando? Não, providencia lá a maca. E aí sai gente... Mas, peraí, naquele lugar não tem uma maca? E aí, o assunto, né? A empresa, assim, pensando, cadê a maca, cadê a maca, cadê a maca? E eu rio porque é engraçado, mas, assim, depois de muito tempo, né? Alguém resolveu chegar, ele estava dentro de uma reunião, dentro de um espaço, e perguntar assim, e falar, né, providenciar a maca, olha, a maca está ali fora. Aí ele olhou e falou assim, maca? Mas você não pediu a maca? Não, maca eu não. Aí ele, eu pedi foi uma maçã, né? Só que na hora de digitar a maçã, né, ele mandou para alguém, para ser o gerente de segurança, o gerente de segurança não sabia o que fazer. Então é isso, né? A gente, se fosse por telefone, o retorno da maca ou da maçã seria mais rápido. É isso. Foi interessante vocês entraram nesse assunto, porque a Joyce comentou aqui, né, que tem líderes que não têm uma boa comunicação verbal e não verbal, né, questão da tela, da câmera ligada, né, e que isso acaba atrapalhando na interpretação. E como que fazer para melhorar, né? Foi bom que já respondeu aí sua pergunta. Que é o vídeo. Treinar. E até uma questão que eu ia ver com você, Paulo, a comunicação, o profissional de comunicação, ele pode ser um consultor e atuar como um curador nesse processo da liderança, aprender a se comunicar melhor com sua equipe. Como que a gente pode contribuir para o líder nesse caso? E é difícil, tá? Porque primeiro você tem... quando você é líder, você acha que automaticamente você tem a capacidade de comunicar. E não é verdade. Né? A comunicação é uma habilidade. E tem gente que consegue falar com uma multidão e tem dificuldade de 1 a 1. Tem gente que consegue falar com grupos pequenos e tem pessoas que não conseguem falar com grupos pequenos. Então, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E se vocês são da área de comunicação de RH, vocês têm que ajudar a liderança de vocês nesse processo de comunicação, ainda mais agora. E outro detalhe, falar pessoalmente é diferente de falar virtualmente, né? Aonde olhar para a câmera, a entonação da voz, o tempo de duração, né? Imagina se eu chegasse aqui para vocês e fizesse a minha apresentação assim. Bom dia,
Hoje, gostaria de falar sobre a importância da comunicação com os empregados. Os empregados são muito, mas muito importantes. Antes da terceira linha, vocês já tinham dormido, né? Porque você tem que se adequar ao meio, né? É isso que a gente precisa treinar. Então, só há uma solução, Mari, procurar externamente profissionais que possam ajudar nessa... Bom, a gente vai caminhando já para o final, né? Tem uma última pergunta aqui, que o Rafael, e é sobre canais, ele fala sobre o uso do WhatsApp, se ela pode ser, essa ferramenta pode ser usada como um canal para comunicação interna, né? E ele até perguntou, que eu acho que é importante a gente reforçar, né, que você comentou agora há pouco, é que comunicar não é porque eu enviei a mensagem que comunicado está, né? Que ele pergunta, eu mandei um WhatsApp para um cliente ou parceiro, isso é o suficiente para dizer que foi comunicado? Então, para encerrar, queria ver contigo. Não, com certeza, Rafael, mas a gente demora a aprender isso, realmente. Então, queria ver com você, Paulo, para comentar sobre o uso do WhatsApp e outras ferramentas, né, que, principalmente agora, com o distanciamento, com canais digitais passaram a ter muito mais espaço na comunicação interna, né, que ele acaba permitindo a entrega da informação, mas a entrega da informação, de fato, não é comunicação, né, e trazer uma reflexão, porque daqui a gente, na semana que vem, tem o grupo de estudo, né, e a gente vai trabalhar um pouco, refletir, vamos gerar aí algumas atividades, trazer uma reflexão para a gente discutir no grupo de estudo e já caminhar para o encerramento. Tá bom. Sem dúvida, o WhatsApp é uma ferramenta muito popular no Brasil, não é assim no resto do mundo. Ela ajuda, mas pode também prejudicar, pode causar muito erro e tudo. Eu gosto de sempre falar o seguinte, você tem que ter todas as formas possíveis e dizer como você vai fazer, principalmente quando é para o empregado. Então, como um cliente, mandei um WhatsApp, ele pode ter visto, não tido tempo, ou ele não pode ter entendido. Então, a comunicação é um processo construtivo, né? Principalmente de assuntos que sejam... Óbvio que, para uma informação que a possibilidade de gerar ruído é pequena, sem problema nenhum, né? Atenção, não esqueça de entregar o seu documento até amanhã às 18 horas. Pronto, acabou. Eu não entreguei. Aí que tá. O fato de eu mandar não significa que foi cumprido. Quem tem filho sabe, muitas vezes você vira e fala assim, vai tomar banho, né? E o seu filho, e ele não vai. Não vai porque ele não quer, não é porque ele não recebeu a mensagem. Rapidamente, são 5 passos, né, para o sucesso de uma comunicação, né? O primeiro é a pessoa receber, né? A segunda é a pessoa querer consumir. O terceiro é, além dela receber, consumir, ela ter compreendido aquilo que foi dito. Ela percebido, assistido o vídeo e não compreendido. O quarto passo é ele tomar a ação que você gostaria que ele tomasse por causa da sua comunicação. Meu filho recebeu a mensagem, ele entendeu a mensagem, só que ele não quis tomar banho. Então, a minha mensagem não adiantou de nada, a minha comunicação foi falha, né? Aí, o quinto, que é o mais importante, é a ação perante aquilo que você gostaria. Se isso não completar, a gente teve um insucesso. Comunicação é complexo, é uma ciência, precisa ser feito com muito cuidado, com profissionais, precisa ser estruturado. Lembrem, pequeno, médio ou grande, qualquer empresa precisa, porque os empregados são os principais e fundamentais grupos de qualquer organização. Se eu tivesse R$100 para investir, se poderia escolher só um público, eu investiria R$100 na comunicação com os empregados. Por quê? Simples. Você quer que seu cliente se sinta rei? Quem vai fazer ele se sentir rei é um empregado seu. Você quer que seu cliente seja fiel?
ele só vai ser fiel à sua marca se o seu empregado assim o fizer. Então, sem os seus empregados, vocês estão a pé. Muito obrigada, Paulo. Eu mandei aqui, vou mandar para vocês no chat o LinkedIn do Paulo para vocês acompanharem ele nas redes, né? A gente, semana que vem, tem um encontro para quem se inscreveu para o grupo de estudo, em que nós vamos aprofundar um pouco mais essa reflexão em que o empregado é quem vai fazer com que o cliente seja o rei da empresa, trazer bons resultados e debater um pouquinho mais, aprofundar tudo que você apresentou hoje. Vou passar para o Diego para poder encerrar. Muito obrigada, gente. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a pasta de capacitação e benefícios, né, que organizou, que idealizou esse evento hoje. Motivia, Simplifica, o Paulo, que é da com a pasta de capacitação e benefícios que é dirigida pelo Ariel e o João Paulo. Como a Mari e o Paulo rezou muito bem, a gente vai criar um grupo de estudo e vamos dividir. Então, as próximas informações a gente vai dar no dia desse grupo de estudos. Então, quero agradecer mais uma vez a todos. Obrigado pela presença de todos. Esse vídeo está sendo transmitido pelo YouTube e possivelmente a gente vai disponibilizá-los em nosso canal, tá? Agradeço mais uma vez, Paulo.